Pessoal, vamos conversar hoje sobre dois jogadores e vamos dar sequência à nossa série dos jogadores convocados. Lembrando que eu vou colocar a playlist aqui no card e tem também no final desse vídeo outros conteúdos envolvendo Blue Lock e até mesmo essa playlist. Já fiz de alguns jogadores e essa semana eu vou falar um pouco dos velocistas, Shigiri e Zantetsu nesse conteúdo, e sexta-feira vai sair mais um vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, curta, compartilha e se inscreve no canal, vamos continuar crescendo por aqui, rumo a 30 mil seguidores. Muito obrigado a geral que tá apoiando, se liga na descrição porque tem Discord, semana que vem tem spin-off e spoilers, então no Discord você vai ficar por dentro de tudo. No mais, rapaziada, se você já fez tudo isso, confere aí porque tem mangá em promoção também. Bom, vamos começar aqui e vamos falar um pouco dessa dupla. Essa dupla que evoluiu bastante, principalmente depois que eles foram para a Liga Neo Egoist. Principalmente o Shigiri, mas o Shigiri eu quero deixar para último. Vamos conversar sobre os dois e vamos conversar sobre os Zantetsu primeiro, depois a gente fala do Shigiri, que o Shigiri é bastante especial. Vamos falar da dupla, rapaziada, que no spin-off, na partida contra Karazu, Otoya, Himizu e Kiora, a dupla fez um combo de velocidade extremamente legal e a maioria que acompanha ali o spin-off curtiu demais esse combo e é um combo de velocidade heterogênea, porque você que não sabe, primeiro, o Zantetsu atua de um lado do campo e o Shigiri atua do outro. O Shigiri ele atua na esquerda e o Zantetsu atua na direita. Mas o Zantetsu é canhoto e o Shigiri é destro. Justamente para quê? Para que eles cortem para dentro e chutem pro gol, tendo ali uma capacidade de chute, uma Golden Zone muito poderosa, que com a velocidade fica ainda mais otimizada. E esse combo de velocidade heterogênea, que está ligado à diferença de velocidade do Shigiri com o Zantetsu, porque o Zantetsu tem arrancada e o Shigiri tem continuidade na velocidade. O Shigiri, a longo prazo, a velocidade do Shigiri é melhor. A curto prazo, a velocidade do Zantetsu é melhor. E certamente quando junta esses dois camaradas, eles conseguem criar um combo ali dentro de campo que é muito complicado de ser interrompido, de ser parado. O Loki é um personagem que com certeza ele vai ser muito forte dentro da Copa do Mundo Sub-20 se ele for jogar. E eu queria muito ver o Loki encarando esses dois e esses dois encarando o Loki. A velocidade no seu estado mais puro. O Loki contra Shigiri e Zantetsu. Porque de fato no X1 eu acho que esses dois não param o Loki. Mas quem sabe, talvez no combo ali de velocidade, eles conseguem parar Julian Loki caso aconteça esse embate, caso também Julian Loki jogue a Copa do Mundo Sub-20, principalmente pós o que o Izag falou pro Loki, eu acredito que sim, o Loki vai acabar jogando a Copa do Mundo Sub-20. O Zantetsu, ele foi introduzido lá no começo da obra, lá no time V, sendo um dos principais ases daquele time, mas o Zantetsu, ele tinha ali o comando do Mikajireu, né? E o Mikajireu ajudou muito o Zantetsu a melhorar o que ele já era bom, porque o Zantetsu ele jogava pela esquerda e chutava com a esquerda. Então o ângulo de chute dele era muito mais para cruzar do que para fazer gol. Quando o Mikajireu mudou ele de lado, nós temos o Zantetsu fazendo muitos gols. E o Zantetsu conseguindo usar toda aquela velocidade para ir e voltar em campo, ele consegue até recompor, mas ele consegue muito bem ser um ala muito ofensivo e um ala que tem capacidade de finalização muito forte, muito boa. Depois da primeira seleção, o Zantetsu continuou evoluindo, certamente ele perdeu um pouco do foco, principalmente na obra principal. No spin-off ele continuou ali meio que em alta, principalmente na segunda fase, onde ele deu trabalho pro time do Nag no 3 vs 3 e ajudou em muito o time do Nag no 4 vs 4, principalmente fazendo o combo com o Shigiri. O Zantetsu ele foi muito importante e o Zantetsu é aquele camarada, velho, que tipo assim, individualmente falando ele é muito bom, mas ele precisa de alguém para acioná-lo, de alguém que entenda como ele joga para conseguir acionar ele dentro de campo. E quando ele tem essa pessoa, como Mikajireu, Izag, Toshirin, até mesmo Shidou pode ajudar ele, o Zantetsu ele se torna simplesmente um operário, uma engrenagem muito forte dentro de campo.
O Zantetsu, na Liga Neo Egoishi, ele acabou jogando no time do PSG e ele foi muito importante no time do PSG. Com as dicas do Loki, o Zantetsu evoluiu bastante e ele está simplesmente um canhão. Ele está simplesmente um canhão dentro de campo. Muito forte, muito difícil de ser parado e muito importante para jogar ao lado de jogadores como o próprio Shidou ou o próprio Kunigami, que precisa da bola chegar para eles, que precisa desse jogo mais coletivo para lá na frente conseguir resolver. E juntamente do Karazu e Shidou, o Zantetsu foi muito importante para um dos esquemas táticos de um dos melhores times da Liga Neo Egoishi funcionar. E ele foi titular ali durante bons períodos no time do PSG, mesmo o time do PSG tendo bons jogadores, nós temos o Zantetsu conseguindo seu lugar ao sol. Ele não foi o grande destaque do PSG, ele foi sim uma engrenagem importante, principalmente para o Shidou funcionar ali ao lado do Karazu, mas o Zantetsu, ele teve ali os seus méritos e conseguiu o seu lugar ao sol. Agora vamos falar do Shigiri, rapaziada, porque assim, na Liga Neo Egoishi foi a principal surpresa, foi Shigiri Ryoma. Acho que ninguém imaginava que o Shigiri fosse ganhar o destaque que ganhou no Manshine, principalmente com o Nagi e Ireu no time. Mas não, o Nagi acabou ficando para trás, o Ireu até acabou ganhando seu destaque, mas o principal destaque do time foi o Shigiri. E o Shigiri, com os ensinamentos e os treinamentos do Chris Price, o Shigiri ele ficou muito forte e confiante, ele teve um corpo saudável. O Shigiri, desde sempre, ele teve uma capacidade e uma qualidade absoluta, mas talvez ele não conseguia atingir o ápice dessa qualidade porque o corpo dele não dava oportunidade para o Shigiri fazer isso, o corpo dele não tinha resistência para o Shigiri fazer isso. E o que eu quero dizer com isso? O corpo dele, o mental dele até entendia o que precisava ser feito, mas o físico não correspondia. Tanto que no Blue Lock Eleven, quando o Shigiri foi substituído, o Jinpachi Ego falou: olha, se você tá insatisfeito, me traga um corpo que aguente os 90 minutos, que aí a gente vê o que faz com você. E o Shigiri tem qualidade. Ele tem qualidade para atuar na ala, ele tem qualidade para atuar como ponta. E com o treinamento do Chris Price, o Shigiri ele conseguiu essa confiança, conseguiu um corpo saudável e conseguiu se tornar de novo aquele Shigiri prodígio que lá no começo da carreira dele, ele era para ser um dos grandes prodígios do Japão e agora ele retorna pós-lesão, acho que no seu melhor momento. O Shigiri ele foi deslocado para o lado contrário do pé dele, ou seja, ele foi deslocado para a esquerda para chutar com a direita e graças ao Chris Price ele entendeu o porquê. O Chris Price ele deu um treinamento muito interessante para ele, um treinamento que conseguiu dar resistência para o joelho dele, resistência para o físico dele, para o corpo dele e conseguiu também ampliar as qualidades, otimizar ainda mais as qualidades de perna direita do Shigiri, o chute e até mesmo a capacidade de arrebentar a defesa do adversário com esse cortar para dentro e chutar. Ele tem uma boa finalização e também, obviamente, o Shigiri pode acabar sendo desenvolvido como um ala que acaba com a perna esquerda proporcionando assistências, indo para a linha de fundo e criando jogadas mais ofensivas, mais verticais, o que pode servir de quebra-linha e um baita de um quebrador de linha. E eu quero muito ver combos como, por exemplo, Otoya e Yukimiya junto do Shigiri e do Zantetsu. Não só esses dois, mas o Otoya já tem um vídeo sobre o Otoya e o Yukimiya em breve nós falaremos sobre ele. O Yukimiya eu não quis deixá-lo aqui, mas em breve vamos falar sobre ele porque o Yukimiya não necessariamente é velocidade, é mais drible, mas é um drible usando ali um pouco da velocidade, por isso que eu quis deixar ele para outro vídeo, para um vídeo separado. Eu particularmente não acho que nem o Zantetsu nem o Shigiri serão titulares. No entanto, eu acho que esses camaradas serão bastante acionados para tentar mudar o jogo, principalmente o Shigiri. Eles serão aqueles reservas que entram praticamente toda a partida, principalmente se a partida estiver ali num cenário de precisar fazer gol. Pode ser que o Shigiri acabe entrando em ala? Pode. Por quê? Porque se a gente tomar por base o que foi feito para escalar o Blue Lock Eleven, o Jinpachi Ego ele quis um time que tome muitos gols, mas ao mesmo tempo tenha a capacidade de fazer muitos gols. E com isso, Butcher e Shigiri acabaram sendo laterais.
Pode ser sim que o Shigiri acabe entrando numa ala, numa lateral, mas eu ainda acho que não. Eu acho que o Shigiri tem que ser usado como ponta, tem que ser usado ali como aquele camarada mais à frente para justamente conseguir com sua velocidade bagunçar a defesa e até mesmo contra talvez um possível confronto contra a França, ele junto do Zantetsu conseguir derrotar Julian Locke, eu conseguir parar o prodígio francês. Rapaziada, comenta o que você acha desses dois camaradas. Eu particularmente gosto demais desses dois e conto com um comentário, conto com a inscrição, curtida e compartilhamento de vocês. Tamo junto, valeu e fui!